recebi as imagens que vocês mandaram, né, que foi a proposta de nós fazermos na prática a linguagem não verbal. Eu preciso dizer que nem todos entenderam a proposta. A proposta era você produzir a sua imagem, seja fotografando, seja até fazendo um registro de alguma produção visual que você criou, né? Eu vi que a maioria fez isso, mas alguns pegaram imagens prontas de internet, colocaram a linguagem verbal em cima. Não é esse o propósito. Se eu estou descrevendo o que a pessoa está vendo, eu fecho muito o sentido daquilo que eu estou propondo. E aí é a questão da linguagem poética. Tá? Isso que eu queria trazer para vocês. Pedi para não pegar rosto de estudante, tinha rosto de estudante em algumas imagens também. Essas, inclusive, eu vou disponibilizar as imagens que foram criadas, mas eu vou tirar essa que tem rosto de estudante, tá? E alguma outra, por exemplo, se for uma imagem que é idêntica da internet, também não vou colocar também. As outras que foram autorais serão colocadas e mesmo a que está com um texto eu vou deixar, mas é importante que esse trabalho tivesse esta qualidade autoral, para que você fizesse enquanto você perambula, né, pela cidade, pela escola, né, alguma coisa que chame a atenção do seu olhar para você criar a partir de uma linguagem não verbal, né? Esse era o mote da coisa. E pensando nos nossos componentes curriculares, ou arte e educação física. Sobre o texto que eu coloquei nesse mesmo dia, eu falei sobre a semiótica da cultura e uma questão do que Yuri Lotman chama de texto cultural, que é este signo, que é este emaranhado de coisas que compõem uma unidade, né, dentro da nossa cultura. Por exemplo, essas imagens que vocês produziram. No texto cultural, eu posso ter uma função comunicativa, e alguns textos são bem diretos em relação a isso. Por exemplo, uma placa de proibido fumar. A gente tem um círculo vermelho com um corte em diagonal, vermelho também, dentro um desenho bem esquemático de um cigarro aceso, né? Isso é proibido fumar, independente do que seja o fumo, quer dizer, pode ser um charuto, pode ser um narguilé, é proibido fumar o que quer que seja, quer dizer, estou comunicando isso, né? E de uma maneira não verbal. Então você tem ali uma comunicação bastante direta. Busca-se uma comunicação sem ruídos, né? Que se direcione de uma forma bem clara ao receptor daquele texto cultural, daquela imagem. Toda imagem pode ter também uma função geradora de sentidos. E aí esse sentido pode ser direto, como esse comunicativo, mas ele pode ficar mais interpretativo. Por exemplo, né, uma imagem de uma pessoa de jaleco médico com estetoscópio, e dentro do estetoscópio tem a imagem do proibido fumar. Você veja que essa imagem, que antes tinha uma função só comunicativa, bem direta, quando eu coloco ela dentro desse contexto, uma nova imagem, e ela está lá dentro desse estetoscópio, uma pessoa com jaleco de médico, eu já criei um novo sentido. E aí eu já preciso interpretar esta imagem. Preciso completar o seu significado. Colocar ali um juízo, mediar ali o que tem nesta imagem. Esta função geradora de sentidos, ela pode caminhar bastante, né, ao ponto de nós temos aquilo que se convenciona chamar na língua portuguesa de sentido conotativo, né, que eu uso mais aqui no contexto da arte e da educação física como sentido poético, né? Mas o que é isto? É aquele que não tem jeito, você precisa se colocar e interpretar aquele texto cultural, aquela imagem. Então, um exemplo de um trabalho enviado por um de vocês, né? Era uma planta, né? A gente via claramente um verde muito forte. Por trás da escola, o muro da escola, estava grafitado uma imagem de uma pessoa indígena. Quer dizer, tinha toda uma moldura verde, mas existia o concreto, existia essa imagem da pessoa indígena. O significado que isto tem, ele é complexo, eu preciso interpretar, quer dizer,
Eu estou falando de uma presença indígena ou de uma ausência indígena ou daquilo que sobreviveu ainda, né? Essa relação deles serem a própria natureza ou a terra, ou a entrada deles na escola, questões de política, de sobrevivência, de resiliência. Quer dizer, o que eu estou discutindo com essa imagem vai caber muito a quem a interpretar. Isto porque todo signo ele tem, como dizia Humberto Eco, pelo menos 3 leituras. Né? Eu falo de um modo simplificado, ele fala de uma maneira mais complexa, mas assim, um signo é uma coisa para aquele que criou. Então a pessoa que fez essa fotografia, o professor que fez essa fotografia, né, com essa imagem da pessoa indígena grafitada, da parede e tal, tinha uma intencionalidade muito clara. Voltamos à intencionalidade, né? Ela tinha algo que ela gostaria de trazer naquela imagem. Quem tiver contato com essa imagem vai fazer a sua própria leitura a partir do seu repertório. É a segunda coisa. Então, uma coisa é o que a pessoa que fez a imagem acha que aquela imagem é. A outra é o que esta pessoa que entrou em contato com essa imagem, está fruindo, está fazendo uma leitura dessa imagem, acha que a imagem é. E existe uma terceira dimensão. É o que de fato a imagem é. Que não é nem aquele que criou acha e nem aquele que interpretou acha, mas existe uma outra dimensão que é própria dela, que é o que ela de fato é, e que nenhum de nós vai conseguir acessar, porque a gente sempre, quando acessar essa imagem, rapidamente a gente já relabora ela dentro de nós e começamos a trazer os nossos sentidos, significados. Né? Então, por isso que eu falei, não coloquem texto na imagem, porque senão eu tiro a potencialidade dela de ter múltiplos significados. Eu tiro a possibilidade do leitor ter que se colocar no momento da leitura. Eu já dou a coisa pronta e mastigada. Que é um pouco o que se faz hoje na sociedade. A gente já tem quase tudo mastigado para que nós, na velocidade que as coisas se processem, nós não precisemos pensar. Né? Então eu já dou a imagem, já dou a explicação, já dou o que é. Isso é uma forma, inclusive, de manipulação muito grande, porque assim, se eu não presto atenção na coisa e eu já vou dando a explicação sobre aquela coisa, eu posso criar fake news, eu posso manipular desejos, vontades de consumo, por exemplo. Né? Então, é algo que acontece muito, quer dizer, a gente põe a bula na coisa e já diz o que ela é, sem nós nos colocarmos diante daquele objeto, daquele texto cultural, daquele signo e podermos elaborá-lo. Muito bem. Terceira função da imagem, memória, função mnemônica. Né? Toda imagem traz em si a história das imagens. Né? Então, quando a gente vê essa imagem, vou voltar a este exemplo, né? A gente sabe qual é a representação de uma pessoa indígena. A gente reconhece uma imagem de uma planta e a gente conhece a arquitetura de um prédio escolar. Quando nós juntamos tudo isso, quer dizer, toda esta memória de imagens que nós temos, a gente começa a compor. Né? Mas esta memória está lá. Nós temos uma memória de imagens. A memória de rosto de imagem, que vai remeter às primeiras figuras feitas em rosto, por exemplo, dos faraós, feitas a partir do molde do próprio rosto da pessoa. Né? E depois das imagens icônicas, imagens de santo e tantas outras imagens, depois de figuras históricas e reis e tal, que foram criadas, e dos próprios autorretratos. Quer dizer, toda vez que eu vejo um retrato de um rosto, ele é todos os retratos já criados. Né? E isso também é muito utilizado na publicidade, na arte, na educação física, na mídia, para criar, por exemplo, padrões corporais, e falando bastante de educação física, né? Padrões de beleza, padrões de esportes, de atividades motoras que são importantes porque vão chegar a um determinado resultado ou porque são imbuídas de certos valores, por exemplo, uma imagem de uma pessoa fazendo yoga e a yoga colocado como uma maneira de você ter uma prática física, uma questão espiritual, né? Isto, né, por apenas tantos reais, quer dizer, todos esses jogos de valores são trabalhados de uma maneira extremamente hábil nesse universo das imagens. E isto é algo muito interessante para se trabalhar dentro da EJA, né? Porque os nossos estudantes
eles precisam também desta alfabetização não verbal. E por isso eu tenho colocado vocês também para produzir e refletir sobre o não verbal. E nós temos algo muito profundo aí para quase uma necessidade de verbalizar, de escrever, de descrever, de explicar, né? Inclusive por isso, eu não vou falar sobre o que aconteceu no último percurso. Eu quero que vocês conversem com os seus pares, conversem na sua escola, conversem com quem você puder sobre o que pode ter sido o último percurso, né? As devolutivas são incríveis, né? Então, essa movimentação que ele gerou, por que ele gerou essa movimentação? O que é que estava lá? Por que eu propus um percurso como esse? Quer dizer, coloque perguntas e não dê respostas fáceis. Inclusive, a resposta pode ser ambígua, pode ser incompleta, pode ser incerta. Traga esse espaço para isso na vida. Porque é a partir desse fim das certezas que a gente tem uma melhora da nossa capacidade de lidar com coisas que são ambivalentes, que são poéticas, que são conotativas, que são críticas, que são lúdicas. Quer dizer, olha quantas coisas se abrem a partir do momento em que nós não tarjamos a coisa com uma explicação ou com uma descrição ou coisa do tipo, tá? Então fica aí para vocês verem aí a curadoria dos trabalhos que todos fizeram, que foi muito legal. Nós vamos retomar esses trabalhos e também o que aconteceu no percurso passado no mês de setembro. Por enquanto, o que eu tenho para dizer é que esse semestre está sendo bastante interessante e eu espero que assim ele continue. Um grande abraço.